86 anos. Eu, às vezes, não acredito. Trabalhava na escola, trabalhava nas pastorais. As irmãs em si se faziam presença, ajudavam a pensar, ajudavam a discernir. Naquela época, no começo, quando eu estava lá, Três Itilhas era pobre. Três Itilhas, muita gente passava necessidade. Ajudar aquele povo a pensar, ajudar, motivar. Gabriel Hausberger, ele explicava em alemão e eu transmitia em português. Hoje, se eu penso, eu não sei como é que eu dei conta. Eu nasci na linha Triângulo e numa família, graças a Deus, assim, com convicções religiosas, né? Onde se valorizava a oração em família, a participação na vida da comunidade, onde também se olhava para o próximo, principalmente quando eram os mais vulneráveis. E assim também eu fui, na minha vida, fui assim, gravando estes valores, né? Meu pai também, ele era um homem assim para frente, então ele se interessava muito que os filhos e as filhas tivessem estudo. Com isso, ele colocou cada uma de nós um ano em Três Itilhas, no internato das irmãs, para fazer o 4º ano primário. E ali, convivendo com as irmãs, é que eu tive a ideia que me deu aquele desejo, mas eu também podia ser uma filha da caridade. Terminando o noviciado, então a minha primeira casa foi Três Itilhas, né? Eu cheguei em Três Itilhas no dia 8 de outubro de 1962. E no primeiro, aquele restinho do ano, eu cuidei do Jardim da Infância, que funcionava ali do lado do colégio, da escola Colégio São José, né? Já em seguida, encaminhamos os meus papéis para ser nomeada como professora na Escola Estadual São José. E em pouco tempo veio a minha nomeação, e no início eu lecionava assim, de manhã no 4º ano primário e à tarde 2º ano. Nos primeiros anos eu me contentava em ser professora, mas eu sabia que o carisma para o qual existe a Companhia das Filhas da Caridade, o carisma é doadas a Deus para o serviço de Cristo no pobre. Então, dentro da escola, a gente dava, assim, atenção mais para os pobres, mais para os vulneráveis, né? E a gente começou também a trabalhar na catequese, nas diferentes pastorais, na organização, principalmente no sentido de formar lideranças. Com isso, a gente organizou os grupos de família. Eu sei que dentro de 2 anos, assim, a gente conseguiu que funcionavam ali em Três Itilhas 29 grupos de família. Em 65, quando foi criado o ginásio normal, então eu assumi como professora de matemática, mas ao mesmo tempo eu lembro bem, assim, ajudava na história, ajudava na geografia às vezes, e também o que assim me chamou bastante atenção, que não me era muito fácil, não, o professor de música era o maestro Gabriel Hausberger, né? Ele explicava em alemão e eu transmitia para o português. Cheguei em Três Itilhas, lá estavam aquelas irmãs que eu já conhecia, a irmã Filomena Rabelo, a irmã Maria Cássia Windmeier, a irmã Ivone Duarte, a irmã Maria José de Bastiani, o nome dela era Augusta de Bastiani, mas como irmã chamavam ela de Maria José de Bastiani.
A irmã Filomena, ela era assim a coordenadora da casa, né? A irmã Cássia, ela tinha uma pequena farmácia desde tempos antes já, ela tinha aquela farmáciazinha, principalmente para os pobres. E a irmã Cássia, assim, se dedicou de corpo e alma àquela farmácia. E ela também ia nas famílias, muitas vezes, às vezes até eu acompanhava, principalmente nos finais da semana. E a irmã Ivone, ela era a diretora da escola. Ela como diretora, mas quem mais assim orientava tudo, como é que era para fazer, como é que não era a irmã Filomena. Mas estava no nome da irmã Cássia, né? Da irmã Ivone Duarte, né? Mas assim, eu via na irmã Cássia assim, uma dedicação, ela era assim meio, digo, enérgica ou assim, que facilmente se irritava um pouco com as pessoas, mas era do ser dela, mas ela tinha uma caridade muito grande mesmo, e ela não media sacrifícios para atender as pessoas. E ela, assim, naquela pequena farmácia, depois mais um pouco, ela também sofria, porque às vezes nem todos aceitavam que ela tivesse aquela farmácia sem ser registrada, mas não tinha como, porque não tinha, assim, entradas. Às vezes até a casa ajudava para poder comprar os remédios que ela precisava naquela farmácia. E que mais? Assim, assim no todo também, a irmã Augusta de Bastiani, a irmã Maria José, ela assim, ela trabalhava na escola também, no primário, né? Ela tinha, me parece, o primeiro ano. E ela também era uma irmã, assim, muito dedicada, e eu já falei, assim, muitas vezes, a irmã Augusta de Bastiani, ela foi a irmã das delicadezas, né? Ela, para nós, assim, tanto em relação às irmãs, como para as pessoas de fora, a irmã Augusta de Bastiani, ela sempre tinha aquelas surpresazinhas, ela tinha aquele carinho, assim, fora de série, né? Que eu digo, a gente podia imitar e seguir o exemplo dela. E que mais? Espera lá. Sim. E a gente, como irmãs, todas nós, tínhamos, assim, aquilo de participar na vida da comunidade, né? Íamos em procissão a pé, a irmã Cássia e eu, nós íamos, perdíamos um ano que nós não íamos para Babenberg, na procissão de Nossa Senhora Aparecida, né? Isso a gente sempre acompanhava. Ia a pé e para voltar arranjava carona, né? E também, depois mais, aí quando o Monsenhor Heitmeier foi embora, daí veio, parece, o Franz Pointl, né? E em seguida o Johann Otto Kink. E quando o padre Johann Kink foi embora, daí ficou quase um ano sem padre, né? E daí nós, irmãs, assumimos assim a paróquia. E eu sei que nos domingos, uma vez por mês, vinha o padre Lídio de Yumeré, e senão nos domingos a gente fazia a celebração, não era missa, era celebração. E mesmo para as comunidades, nos finais da semana, a gente ia, né? No caso, em geral, eu ia nas comunidades fazer uma celebração, né? Eu sei que lá em Três Barras até, uma vez que eu fiz a celebração, depois da celebração, um senhor disse para mim, que pena que a senhora não nasceu um homem. Eu disse, por que será? Daí ele disse assim, mas a senhora seria um padre. Daí eu disse, olha, eu prefiro ser assim como eu sou, porque assim faço pelo menos alguma coisa. Que se eu tivesse nascido um homem, de repente eu não faria nada, né? Na escola, depois, a partir de 65, quando foi criado o ginásio normal,
eu assim me dedicava à escola como professora, mas ao mesmo tempo me engajei nas pastorais, nas visitas aos pobres e atendimento àqueles que precisavam e assim por diante. Eu vivi realmente quase 30 anos, para dizer 30 anos e alguns meses. Na primeira vez, quase 25 e depois mais. Depois que eu cuidei do pai, eu fui em mais outros lugares. Em 2007, eu voltei a Três Itilhas, fiquei mais 6 anos, ao todo 30 anos. Desde o início, assim, tinha aquele internato misto, né? Tinha aquela escola velha lá fora, né? E lá dormiam os meninos e as meninas ali no outro colégio, né? Agora, aquele prédio novo foi construído no tempo antes de eu estar de irmã lá, mas depois que eu fui interna. Quando eu era interna ainda era aquele colégio velho. Então, tinha um tanto de rapazes e meninas e a gente tinha assim, uma preocupação muito grande com as turmas, né? Vinha gente de fora, que nem aqui, por exemplo, aqui em Palmas, daqui tinha umas meninas lá, as Bueno, e eu tenho elas como grandes amigas aqui agora, né? E então, a gente tinha que cuidar do recreio. Em si, o trabalho das irmãs, assim, era assim, em todos os sentidos, né? Porque, por exemplo, mais vezes que a gente pegou crianças que a família, às vezes a mãe faleceu, 2 casos que eu lembro bem, a mãe faleceu, o pai era beberrão, vivia jogado nas valetas com as 3 crianças juntas. Então, um dia a gente pegou aquelas 3 crianças e ficamos com elas. A gente tentou conseguir lugar para colocar e elas ficaram lá até quando eu saí para ir para São João cuidar do pai. Daí nós encaminhamos ela para o lar das meninas em Joaçaba, né? Em todos os sentidos, assim, as irmãs davam presença. Uma presença importante era, por exemplo, nos velórios, para dar uma força para as famílias, nas diferentes situações, né? Essa presença das irmãs ali, eu acho que ela foi, assim, fundamental, porque em todos os sentidos, eu sei que até na despedida que eu fiz, que eu ia para cuidar do pai, o presidente da Câmara, na igreja, ele falou e ele disse assim, que aquela irmã simples que chegou e depois se tornou a mola mestra lá de Três Itilhas. O José Unterberger que falou. O José Unterberger que disse, né, que... Né, era um elogio, não era assim, não era tanto assim, não, mas a gente procurava realmente ser uma presença, a gente não media esforços, assim, não só eu, nós irmãs, nós não medíamos esforços para ir, às vezes, longe visitar, principalmente os mais vulneráveis, os doentes. Eu sei que a gente, uma vez também arranjamos assim, uma família em que as crianças passavam fome, para dizer que as crianças pequenas, né? Então a gente arranjou uma cabrita para eles terem leite para poder dar para as crianças também, né? E assim, em tudo, sempre as irmãs se envolviam. Então eu vejo assim que, principalmente num sentido de formação, né? No sentido de não só aquela formação religiosa, mas mesmo em todos os sentidos, né? As irmãs em si se faziam presença, ajudavam a pensar, ajudavam a discernir e lutavam por aquele povo lá. E Três Itilhas assim em si, naquela época, no começo, quando eu estava lá, Três Itilhas era pobre. Não era Três Itilhas de hoje. Três Itilhas, muita gente passava necessidade.
Eu sei que tinha, num lado, assim, tinha um bairro de grande pobreza, chamavam de Vaca Preta, né? E no outro lado também tinha no morro, assim, também tinha bastante pobreza. E a gente lá, eu sei que eu, por exemplo, eu organizei assim, grupos naquele onde chamavam de Vaca Preta para ajudar aquele povo a pensar, ajudar, motivar para que eles também tivessem um ideal, quisessem alguma coisa, né? Mas também não só eu que ia, as irmãs também, cada uma. Sim, o que eu ia dizer também, a gente fazia muitos encontros, né? Assim, por exemplo, a gente organizou cada ano para dia 27 de setembro, que é o nosso dia como fundador, né? E naquele tempo era o dia dos idosos, né? Então a gente organizava assim uma confraternização com os idosos. Às vezes enchia aquele salão paroquial quase dos idosos que vinham, né, naquela confraternização, né? E outros encontros, todo ano se promovia aquele encontro para o Natal dos pobres também, né? A gente fez muita amizade, fez bastante amizade. A gente ia, às vezes, em piquenique, assim, lá para a linha São Paulo, essas comunidades todas. Mesmo nesta última vez dos 6 anos que eu fui, eu coordenava a catequese, né? E aí eu ia em todas as comunidades do interior com o padre. Primeiro com o padre Luiz, não lembro o sobrenome do padre Luiz, e depois com o padre Almeida, né? A gente ia sempre nas comunidades do interior, a gente fazia amizade em toda parte, né? Isso aí a gente lembra muito das pessoas, assim no seu todo, porque, dizer a verdade, a gente criou raízes lá. Criou raízes. Para mim, assim, foi bastante pesado, bastante, assim, duro, quando eu saí de Três Itilhas e fui para cuidar do pai, né? Porque em Três Itilhas a gente tinha a escola, tinha as pastorais. Sim, agora vou só essa partezinha, então deixa fora e o que eu vou dizer agora. Então, por exemplo, a gente trabalhava na escola, trabalhava nas pastorais. Os últimos anos eu era coordenadora das irmãs, né? E então a gente ia em encontros em Caçador, pelas pastorais, ia em encontros em Curitiba pelas irmãs, ia em encontro em Joaçaba e às vezes a Florianópolis pela escola. Hoje, se eu penso, eu não sei como é que eu dei conta, que a gente assim tinha assim, mas tudo assim, esse dinamismo, ele vai passando, né? Hoje é diferente, se bem que eu digo uma verdade. Eu tenho que louvar e agradecer a Deus por eu ainda ter condições. A soma dos 2 algarismos dá 48. E o produto, como a gente diz, dá, quer ver, 40, a soma dá 14, né? Puta, que eu estou esquecendo minha matemática. A soma dá 14 e o produto dá 48. Qual será a minha idade? 6 vezes 8, 48. 6 mais 8, 14, né? Então eu tenho 86 aninhos. Eu, às vezes, não acredito. Mas as limitações, aos poucos, elas chegam, né? O que eu não queria deixar de falar, uma coisa importante, assim, entre as irmãs, principalmente a irmã Filomena, essa devoção a São José. Então, desde aquele tempo, tinha aquela escola velha lá, e uma vez pegou fogo, em pleno meio-dia, com o sol quente, era coberta com tabuinha a escola. Então, pegou fogo, e aquele fogo. E a irmã Filomena correu para a capela e disse: São José, não te importa
que está queimando a escola velha. Aquele fogo foi apagando e a escola velha ficou lá. Bem que Jesus disse, a fé transporta montanhas. Uma época, então, os alunos da fanfarra, né? Eles, então, tinham tocado, não sei o que era, lá para 7 de setembro, o que era, e o professor, então, Clemir, fez um almoço para eles lá na merendeira, né? E como a coisa demorava um pouco, ele foi e fez uma adaptação lá com 2 bujões de gás, né? E quando viu aquilo, pegou fogo e tinha mais umas mulheres lá dentro. Deu tempo, todo mundo correu fora. E quando avisaram a gente, eu só corri, tirei o carro, deu tempo, porque era emendado com a merendeira, né? Mas o que chamou a atenção quando a gente viu, aquilo era o fogo alto já, né? E eu corri lá em cima no colégio, de lá eu joguei uma mãozada de medalha de Nossa Senhora. E aquele evento que estava vindo para o lado do colégio, já tinham tirado as cortinas, tudo, né, para não pegar fogo. E então joguei aquela mãozada de medalhas e o fogo foi virando para o outro lado. A merendeira queimou tudo, aquilo lá queimou tudo, mas não pegou no colégio. Gente, que medo que deu, né? Nosso carisma é doadas a Deus para o serviço de Cristo no pobre, né? Na época, as famílias tinham um número grande, essa parte até se eu podia explicar para poder entrar ali, né? Na época anterior, as famílias tinham um número grande de filhos, então era fácil 1, 2 ou 3 até ir para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, né? E outra coisa, se queria estudar, ia para o internato, porque assim não tinha as escolas, ia para o internato. E daí, lá no internato, que nem o meu caso, por exemplo, convivendo com as irmãs, eu pensei, também posso ser irmã, e fui, né? Foi essa maneira que Deus me chamou, né? E outra coisa, além disso, hoje, em qualquer lugarzinho, até faculdade tem, não precisa mais ir para internato. Então, são várias situações assim que fazem com que tenha bem poucas vocações, né? Quando eu estava no noviciado, nós éramos uma turma de 69 noviças. Hoje, a gente fica contente quando tem 4, 5. Então, com isso, olha o que já fechou de casas. Então, realmente, se a gente chama de revisão de obras, não é assim que de uma hora para outra fecha uma casa. Existe aquilo que se chama revisão de obras, né? Então, se faz um estudo até que ponto há necessidade ainda em tal lugar a permanência das irmãs. Assim chegar à conclusão, 13 Tilhas não era mais uma necessidade assim, né? Tempo da irmã Filomena Rabelo, em 13 Tilhas, então ela tinha aquela salinha onde ela fazia as escritas, as coisas dela, né? E ali tinha um negócio mais ou menos um formato que nem um sacrário, era uma coisinha em cima da escrivaninha. Ali ela guardava o dinheiro dentro. E ali, então, era fechado com chave. E uma noite daquelas entrou um ladrão, mas em cima deste negócio onde tinha o dinheiro dentro, tinha a imagem de São José. E então, o ladrão tentou, rebentou madeira em volta, mas não conseguiu abrir para tirar o dinheiro. Agora, eu gostaria de deixar assim, como mensagem, em primeiro lugar, vou dizer, eu não só dei lá em 13 Tilhas, mas como também recebi muito. Que eu cheguei em 13 Tilhas, irmã nova, com pouca experiência,
E lá eu fui adquirindo essa experiência que fizeram com que eu pudesse assim agir, que eu pudesse ser mais assim uma missionária, nem missionária, assim, atuar ativamente no meio do povo, né? Por isso eu sou muito grata ao povo de lá. Muita gente, que principalmente os padres também, que ajudaram a gente a crescer também, né? A gente recebeu bastante e por isso sou grata, agradeço muito. E gostaria também de deixar assim uma mensagem, eu como filha da caridade, vejo a importância do transcendente para a nossa vida. Nós não fomos feitos para ficarmos aqui. Como Jesus diz num trecho do Evangelho, entesourai riquezas que a traça não rói, o ladrão não rouba, que dura para a eternidade. Isto é fundamental. Para entesourar essas riquezas, queridas famílias de 13 Ilhas, a importância, a necessidade da oração na família, da valorização do Evangelho, da participação na vida da comunidade. Eu não digo só na Igreja Católica, mas se você é evangélico, participe da vida da sua comunidade, que esta participação da vida na comunidade é fundamental. É lá que nos encontramos como grande família de Deus. Também é importante para nós realmente irmos pelo caminho estreito que Jesus diz, ter o olhar voltado para aquele que necessita algo de nós, seja em qualquer sentido. Tenhamos esse olhar voltado para o nosso vizinho, para aquele outro, para aquele funcionário, para aquela pessoa que está precisando. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar é como, mais uma vez eu digo que eu sou uma grande devota de São José. Se fosse para eu contar tantas coisas que ele já conseguiu para mim, teria que escrever um livro, né? E então gostaria de dizer, a Bíblia nos diz, o Evangelho nos diz, São José, homem justo. Procuremos seguir o exemplo da Sagrada Família, que Maria, nossa mãe, nos acompanhe sempre. Queridos 13 ilhenses, as saudades nunca passam, a gente sempre lembra de novo, mas é com muito carinho. E quem sabe um dia desses eu possa aparecer lá de novo. Não digo matar as saudades, porque quando a gente vai, as saudades aumentam, né? Então, que Deus os abençoe, tudo de bom a todos vocês.